O bolsonarista chapéu de alumínio Tomé Abduz tenta lacrar com uma fala cheia de preconceito, e é esculachado e humilhado sem piedade pela Gabriela Prioli. Espia até o final. Olha, seja progressão de pena ou qualquer outra colocação técnica, eu não sou técnico, eu não sou advogado, eu não sou criminalista, eu sou apenas um brasileiro indignado de ver que esses bandidos que tanto assaltaram o nosso país, roubaram bilhões da nossa sociedade, estão nesse momento entrando com pedidos junto com seus advogados para voltarem para casa. Eu estou discutindo aqui a inversão de valores das leis do nosso Brasil. Vocês se sentem seguros com as leis? Essa é a grande pergunta. Eu não me sinto seguro com as leis do nosso país. Nós vemos pessoas cometerem crimes todos os dias e elas praticamente não vão para a cadeia. Ou se vão, ficam um período muito curto de tempo. Vamos dar um exemplo de um crime comum que acontece aqui em São Paulo. As pessoas que estão aí na porta das favelas traficando drogas. Eles têm um pouquinho de droga no seu bolso, a quantidade grande está dentro da favela, é feita uma operação policial, onde se coloca a vida do policial e a vida da equipe toda em risco para poder prender esse rapaz lá que está traficando drogas. Ele chega na delegacia, como o volume de drogas é muito pequeno, ele bate um papo lá, fica lá algumas horas e volta para casa. Depois de 3 horas, ele é pego de novo no mesmo lugar, cometendo o mesmo crime. Então acho que a nossa discussão de hoje, Gabriela, com todo respeito, você fica muito rasa nas suas discussões técnicas, sempre seguindo aquela linhazinha técnica, e eu estou aqui discutindo o nosso país, eu estou discutindo as pessoas que estão em casa, o que nós passamos nas ruas, e o crime do colarinho branco é o pior crime que pode ser ocasionado no nosso país. Então a discussão ela é muito mais profunda do que simplesmente a técnica. Não tem exemplo mais claro do que eu falei, de que a gente foge absolutamente do tema, do que a fala recente do Tomé. Tomé, de verdade, acho, enfim, curiosa a sua alegação de que a minha discussão é rasa quando a gente está aqui discutindo uma decisão judicial e você acabou de assumir a sua absoluta incapacidade de discutir em termos técnicos a decisão judicial, e o que a gente vê aqui, na verdade, é que você reitera os seus mesmos argumentos toda vez, jogando para a torcida e fazendo, enfim, essa movimentação que eu já falei que mais parece de palanque. Eu queria falar então, já que o Tomé trouxe para a discussão, embora a gente fuja completamente do que está sendo discutido, ele trouxe aí os crimes de drogas. A sua fala também mostra que você não tem absoluto conhecimento, nenhum conhecimento sobre como os crimes de drogas são processados no Brasil, porque você diz que uma pessoa que está ali na favela, e de novo acho que você reitera uma visão um pouco preconceituosa que você já demonstrou outros dias, porque você sempre vincula essa questão da prática de crime com as comunidades mais carentes. Existe tráfico de drogas também fora das favelas, tá? Eles são tratados de forma diferente, mas existe também fora das favelas, então sinto muito que você tenha usado esse exemplo das favelas, das comunidades carentes. A gente tem hoje no Brasil um pouco mais de 30% da nossa população carcerária de pessoas presas por crimes relacionados à droga. E essas pessoas que são presas por crimes relacionados à droga, na sua grande maioria, são jovens, pobres e negros. Esses jovens, pobres e negros presos por crimes relacionados a drogas, aqui vou falar do tráfico de drogas, e vou citar 2 pesquisas, uma do Núcleo de Estudos da Violência da USP e outra mais recente, do juiz Marcelo Semer, demonstram que na grande maioria dos casos, as ocorrências por tráfico de drogas e, portanto, as ocorrências que resultam em prisão para essas pessoas são ocorrências lavradas pela polícia militar, as pessoas são abordadas na rua, o que se tem é só o flagrante, o laudo da materialidade, portanto, a constatação de que aquela substância é o depoimento do policial, e essas pessoas são condenadas pelo tráfico, embora estivessem importando pouquíssima quantidade de quem consegue ir para a delegacia e ter a sua conduta classificada como porte para uso pessoal, em vez de tráfico de drogas, não é o jovem negro e pobre. Tá? A gente tem diversas notícias no Brasil mostrando que a decisão sobre se aquela conduta é tráfico, se aquela conduta é uso de drogas, e, portanto, a decisão sobre se a pessoa vai seguir presa ou vai ser solta tem muito a ver com o perfil socioeconômico e o perfil físico das pessoas que são levadas para a delegacia. Então, de novo, eu vou reiterar que o nosso tema não é esse, a gente pode discutir, mas eu fico numa posição muito delicada porque eu estou discutindo uma questão seríssima do Brasil, que deve ser discutida com profundidade e alicerçada em dados, com uma pessoa que já mostrou que não tem nenhum conhecimento sobre a realidade que descreve. Essa realidade sobre a qual você fala, sem conhecimento de causa, de orelhada, por achismo e com preconceito, é uma realidade que deve ser analisada com seriedade, porque tem impacto na vida de muitos brasileiros que merecem a nossa consideração. Não é porque as pessoas são mais pobres, não é porque as pessoas são mais simples, que elas não devem ser tratadas com respeito e com solidariedade. Então eu sinto muito que a gente tenha essa responsabilidade de trazer esse tema para o debate, sem que tenha sido esse o tema proposto e sem que as pessoas tenham se preparado para discutir, alicerçadas em dados, a realidade que a gente vive no Brasil. Então, de verdade, sinto muito que a gente tenha chegado nesse ponto. Espero que a gente consiga fazer um debate um pouco mais Então, deixa eu retomar.